O desafio, a nossa escrita em relatórios, antecede a nossa oficina de escrita em relatórios, laudos e pareceres. Que delícia! Bom dia, minha gente! Quero ver quem vai começar a semana comigo aqui, ó, às 8h05 da manhã. Oi, Liliane! Oi, Rosana! Monique, tudo bem? Bom dia! Rosilene! Claudine, Vanessa, Gabi. Bom dia, minha gente! Todo mundo preparado? Essa semana teremos aula todos os dias às 8h05 da manhã, hein? Bom dia, Everton. Oi, Gabi, tudo bem? Deixa eu diminuir o ar aqui que já deu calor, gente. Eu já começo assim, ó, toda acelerada. Bom dia, vamos entrando, vou compartilhando. Hoje nós vamos falar sobre estudo social. Qual é a sua dúvida com estudo social? Manda aqui pra mim. Bom dia, Maria, tudo bem? Olha só, Penha do Espírito Santo, bom dia! Que alegria, gente! Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela confiança no meu trabalho, obrigada por me acompanhar. A Maria está perguntando se as aulas vão ficar gravadas. Vão ficar gravadas e disponibilizadas aqui mesmo no Instagram, por tempo determinado. Então, quem não der para assistir agora porque está trabalhando, está entrando no serviço, está aí no seu transporte, indo trabalhar, fica tranquila. Assim que terminar, vou deixar disponibilizada, porém, por poucos dias, tá? Então, assista o quanto antes, tá bom? Bom dia, Brasília! Tudo bem, minha gente? Que alegria! Vamos lá começar? Porque hoje a aula é das 8h05 às 8h30, então nós temos pouco tempo para explanar aqui esse assunto tão rico e tão importante que é o estudo social. Bom dia, bom dia, bom dia. Esta não terá certificado, tá? Estão perguntando se essa aula vai ter certificado. Essa semana de maratona não teremos certificado, mas na segunda-feira, na oficina de escrita em relatórios, sim teremos certificado, tá? Capitão Posto do Pará, já tá trabalhando, Terezinha? Eu vou já. Parnaíba, Piauí, gente, quanta gente, meu Deus, obrigada, Rio de Janeiro. Beijo, minha gente, bora começar? Colombo do Paraná, bora começar. Então hoje nós vamos falar sobre estudo social, nossa primeira aula da maratona gratuita que antecede a nossa oficina de escrita em relatórios. O que é a oficina, Regiane? Na segunda-feira, gente, dia 18, às 19h30, nós nos encontraremos no meu YouTube, onde a gente vai fazer uma oficina. Vou trazer um estudo de caso e nós vamos construir juntos um relatório ao vivo, tá bom? Então, o que vai acontecer essa semana da maratona? Eu vou trazer assuntos importantes relacionados à nossa escrita, relacionados aos nossos documentos técnicos. Então, tudo que eu trabalhar esta semana, de segunda a sexta-feira, na segunda, dia 18, nós vamos aplicar ao vivo, na prática, tá bom? Porque não é só falar, ensinar, ensinar. Vou mostrar como é que faz, tá? Então, bora lá, ó, o estudo social. O que é o estudo social, gente? Existe muita confusão nas nossas nomenclaturas, nos nossos documentos. As pessoas às vezes confundem, por quê? Os nomes são meio que parecidos, né? É estudo social, é relatório social, laudo social, parecer social. Então, assim, eu percebo que há uma certa confusão em volta desses termos. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a saber nada. No entanto, a partir de hoje, você vai saber e não vai errar mais, tá bom? Então já anota aí. O estudo social, gente, ele não é um documento físico, não é um documento que você prepara e envia a alguém, né? Eu já recebi assim, professora, mas o sistema de justiça manda lá fazer um estudo social de fulano de tal. Aí eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, escrevo estudo social e envio. Não! Mas eles pediram estudo social. Ok, ele pediu um estudo social e você vai fazer um estudo social. Mas a partir do seu estudo social, a partir do seu estudo, a partir da sua análise, do seu processo de conhecimento, a partir de tudo isso, você vai produzir um documento para enviar a alguém. Vou explicar melhor sobre isso. Porque o estudo social, minha gente, o estudo social, a professora Fávero, ela diz que o estudo social ele é um processo
ele faz parte de todo um planejamento, de um processo metodológico específico do serviço social. E o estudo social, o que ele tem por finalidade? Conhecer a realidade de uma pessoa, conhecer com profundidade, ou seja, é um processo de estudo profundo, de forma crítica, de uma determinada situação ou expressão da questão social. Então, o estudo social, ele é um processo de conhecimento, ele não é um documento. Tá? O processo de conhecimento, esse processo ao qual Fávaro se refere, ele é todo um planejamento, toda uma construção de conhecimento para você adentrar uma realidade, conhecer de forma profunda, por exemplo, uma história de uma família, de um usuário, de alguém que chegou até você uma demanda para que você estude aquela situação. Então, o que você vai utilizar para conhecer aquela realidade? A princípio, um estudo social, tá? E aí, o que eu faço, Regiane? Geralmente, via de regra, o seu estudo social começa quando você já está se planejando para atender uma pessoa. Você vai atender, você vai ouvir, você vai identificar o que precisa ser feito para conhecer de fato aquela realidade. Você vai precisar fazer uma visita, uma entrevista, análise bibliográfica, pesquisa documental. Você precisa fazer o que para conhecer de fato aquela realidade? Conhecer a comunidade, estar em contato com a rede, identificar quais são os serviços que podem ser acessados por aquela pessoa, quais são as violações de direito que aquela família está sofrendo. Você vai estudar tudo isso. É um estudo mesmo, estudo social, você vai conhecer tudo a respeito daquela família, a respeito daquela pessoa. Então você vai fazer como se fosse o seu diário de campo, anotando todas essas informações, tudo aquilo que você vai identificando, que vai conhecendo da família, a identificação daqueles membros daquela família, o estudo socioeconômico, qual é a renda per capita, o que essa família acessa de fato, o que eles têm como serviço, saúde, educação, moradia, trabalho, qual é a situação de risco, quais são as vulnerabilidades dessa família. Eles têm participação social, cultural, na comunidade, eles têm esporte, lazer, qual que é o histórico dessa família, o que aconteceu com essa família, por que eles estão nessa condição agora de depender de um serviço seu, no seu espaço socioeconômico, no seu espaço socioocupacional. O que aconteceu com essa família para eles estarem ali? Quais são as condições? Quem são essas pessoas? Entenderam, gente? Tanto de coisa que eu falei aqui que faz parte do seu estudo social. E depois que você identificar tudo isso, aí sim você vai produzir um documento. Então, estudo social não é você escrever lá, estudo social. Faz a sua análise e envia para alguém. Você vai enviar um relatório, você vai enviar um laudo, você vai produzir um parecer, você vai produzir um relatório de visita domiciliar, ou você vai produzir encaminhamentos. Estes que eu citei agora são documentos escritos nos quais a gente escreve e envia a alguém, a depender da necessidade, a depender da demanda. Isso eu vou falar durante a semana aqui nas outras aulas, tá? Hoje o específico é o estudo social. Então, quando você vai fazer esse estudo, esse conhecimento da realidade, você precisa ter uma ação teleológica, ou seja, uma ação refletida, planejada, com intencionalidade. Você vai identificar todas as situações de vulnerabilidade, de risco, com uma intenção. Qual é a intenção? De intervir, de minimizar as expressões da questão social. Esse é o nosso objeto de trabalho. Minimizar as expressões da questão social. E eu preciso identificar quais são as expressões da questão social que estão ali naquela família. Que tipo de manifestações das expressões estão sendo vivenciadas por aquela família. Então, através de uma intencionalidade, você vai utilizar os nossos instrumentos técnicos para poder compreender aquela realidade, não só aquilo que é visto, não só aquilo que é falado, mas para além dessa realidade.
aquilo que é observado, aquilo que é conhecido por meio de ouvir, de observar, de conhecer, de estar junto ali, de identificar os direitos que estão sendo violados, os direitos que essas pessoas não conseguem acessar, identificar quais são as expressões da questão social que estão manifestas ali. Então, tudo isso que você vai fazer, toda essa análise, todo esse estudo, vai dar um subsídio para você poder produzir um documento técnico. Se eu não me engano, é na sexta-feira que a gente vai falar de instrumentalidade, aí eu vou falar de instrumentos também. Então, para você produzir um documento, você precisa fazer um estudo social, com intencionalidade, tá? O estudo social, eles são as minhas anotações, aquilo que eu estou buscando como conhecimento. Eu vou anotando, eu vou pesquisando, eu vou olhando, analisando, conversando. Isso é o estudo social. E ele vai te dar ali condição de produzir um documento de fato, tá? Olha só, aquilo que eu conheci, ouvi, observei, tudo isso, vou fazer uma análise e depois escrever, que é o objeto do nosso estudo desta semana e de segunda-feira. O foco na escrita em relatórios, laudos e pareceres. Tudo bem até aqui, gente? Tá tudo bem? Cadê o Valeu? Lembra do nosso combinado na última aula que eu dei? Sempre que você aprender alguma coisa importante, sempre que você conseguir virar uma chave, falar, nossa, eu entendi, nossa, era isso, eu tinha dúvida, olha, a Regiane esclareceu. Coloca aí, valeu, porque aí eu vou saber que valeu a pena, que eu estou no caminho certo, que vocês estão conseguindo compreender aquilo que eu estou trazendo. O que eu falei sobre estudo social até agora, valeu? Obrigada, muito bem, Terezinha, Bárbara, Heloísa, Rosilene, muito bem. Aí eu quero valeu, gente. Bota um valeuzinho para eu saber se tá valendo a pena. Gente, 8h17 da manhã. 160 pessoas ao vivo aqui comigo. Muito obrigada. Ainda tenho muita coisa pra falar, viu, gente? Calma aí, não sai não, que eu tenho muita coisa pra falar. Perguntaram se a aula vai ficar salva. Sim, aqui no Instagram, por tempo determinado. Então assista o quanto antes. Eu sei que tem gente trabalhando agora. Recebi várias mensagens. Eu vou trabalhar. Chegou do trabalho, já corre assistir, porque a gente vai deixar por tempo determinado, tá? Não vai ficar direto aqui, não. Aí, valeu, gente, que bom. Então, continuamos aqui. Já que tá valendo, vamos continuar, que eu ainda tenho alguns minutinhos aqui. Ó, o estudo social, gente, realizar um estudo social é construir um saber. Quando você vai realizar um estudo social, você está construindo um saber a respeito daquela situação. É compreender a realidade através de uma análise, através de uma entrevista, através de uma observação, de uma escuta qualificada, pesquisa de documento, bibliografia. Hoje, alguém perguntou, estudo social é o livro que enquanto a gente está na faculdade. Alguém perguntou se eu indico algum livro de estudo social. Depois eu vou deixar nos meus stories do livro que eu me baseei para fazer também toda essa aula aqui que eu preparo para vocês, tá? Não deixa de ver meus stories que eu vou compartilhar, porque não tá aqui, tá lá no escritório. Vou ter que chegar lá e eu mostro para vocês. Então, o que eu costumo dizer a respeito do estudo social para ficar um pouquinho mais fácil? O estudo social é como se ele fosse um pacote, tá? Um pacote. Estudo social. E aí você vai estudar uma realidade. Você vai nesse pacote, você começa a escolher. Que tipo de instrumento você vai utilizar. Por exemplo, eu vou precisar fazer uma entrevista domiciliar, ou uma entrevista em domicílio, ou uma visita. A gente falava muito visita domiciliar. Está sendo sugerido que fale-se agora entrevista em domicílio. Tá tudo bem, não vamos discutir as nomenclaturas agora. Mas aí você pode pensar, mas eu preciso visitar não só a residência, eu vou precisar visitar a escola daquela criança. Eu vou precisar entrevistar também a diretora ou a professora.
eu vou precisar ir na comunidade, identificar quais são as situações ali comunitárias. Então você vai escolhendo os instrumentos que você vai utilizar para que você possa de fato conhecer aquela realidade, construir um saber dentro da nossa capacidade teórica, ética e técnica, gente, próprias do serviço social. Então, a fase da escolha dos instrumentos passa pela sua autonomia profissional. Nós temos autonomia para identificar o que a gente vai fazer para conhecer uma realidade. Por vezes chegam aquelas requisições, né? Ó, faça uma visita domiciliar para isso. Você vai escolher, eu preciso fazer uma visita domiciliar para isso? Há uma necessidade de fazer uma... A autonomia de escolher os instrumentos é sua enquanto profissional. Você vai identificar o que você precisa fazer. Dentro daquele pacote do estudo social, o que você precisa utilizar de lá para conhecer uma realidade, para depois produzir um relatório. Ou um laudo, um parecer. Estes sim são documentos que serão enviados a alguém. Estudo social é algo seu, para você construir um conhecimento, para você construir um saber, tá? Vai ficar gravada por uns dias aqui no Instagram, tá bom? Então, você precisa fazer esse estudo social para você conhecer o território, conhecer as necessidades, quais são as expressões da questão social, quais são as situações de vulnerabilidade, as situações de risco, mas não é só isso. As famílias não têm só debilidades e necessidades, elas também têm potencialidades. E você, enquanto assistente social, com o seu olhar, com intenção, você vai identificar também quais são as potencialidades dessa família. Para que eles vejam potenciais neles, nas famílias, para que eles possam desenvolver também esses potenciais e sair dessa situação de risco, de vulnerabilidade também, utilizando as suas potencialidades e o nosso serviço, aquilo que é disponível para que eles também acessem os bens, acessem os serviços, saia dessa condição de risco. Obrigada, Lucia. Ela falou 100 vezes valeu. Obrigada. Então, essas famílias que estão em vulnerabilidade, elas também são cheias de potencialidades. E o nosso olhar pode identificar isso e mostrar essas possibilidades também para elas. Mostrar os caminhos, mostrar os meios. Entende? Tudo bem até aqui, gente? Que bom, obrigada, viu? Conhecer o território onde você vai trabalhar é realmente essencial. Ala Trindade no Pernambuco. Entende, gente? Então, assim, para você produzir um documento que será enviado a alguém, você precisa fazer um estudo social. O estudo social, existem algumas perguntinhas importantes que você pode fazer. Você vai pegar um caso e aí você vai saber se precisa fazer um estudo social ou não. Você vai perguntar assim, ó, o que eu preciso conhecer por meio do estudo social? Qual é o objeto de trabalho aqui? Qual é o objeto desses estudos? O que eu preciso conhecer? Aí você vai identificar. O que é? Para que eu vou fazer estudo social? O que eu preciso conhecer lá? Aí depois você pode perguntar o quê? Assim, por que e para que eu preciso realizar esse estudo? Qual é o objetivo desse estudo social? Qual é a finalidade? Você precisa dar uma resposta a alguém? Você precisa intervir de alguma forma? Então, qual é o objeto do estudo? O que eu preciso conhecer ali? Por que eu preciso? Para quê? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo desse estudo? E como eu vou desenvolver isso? O como é o que eu estou explicando aqui para vocês. O que eu vou utilizar para poder fazer esse estudo social? Então se pergunte sempre, o que conhecer por meio dele? Por que e para que realizar esse estudo? Ou seja, qual é o objetivo? Qual é a finalidade desse estudo? E como eu vou desenvolver? Então, quando você descobre qual é a finalidade do teu estudo, automaticamente você também descobre que documento que você vai produzir. Por exemplo, eu tenho que fazer um estudo social
para responder uma demanda do judiciário. Você vai poder fazer um relatório informativo, por exemplo. Eu falei sobre isso sexta-feira nos meus stories, eu vou preparar uma aula especial também sobre isso, as demandas, né, do judiciário. Agora, se eu sou nomeada como perita, eu vou fazer um estudo social e qual é a finalidade? Um laudo social para eu responder uma demanda que eu recebi de nomeação de um processo. A gente vai falar sobre laudo também. Laudo é prova processual e a gente faz esse tipo de estudo social para produzir esse laudo para subsidiar uma decisão judicial. Então, quando você identifica a finalidade do seu estudo social, você também identifica que documento você precisa escrever. A depender do seu espaço socioocupacional, você vai saber também o que você vai, qual tipo de relatório, por exemplo, você vai escrever, para quem que você vai enviar. Quem que está solicitando isso? Você vai responder isso daí a quem? Entende? Então são muitas informações. Deixa eu ver se eu consigo ler algum comentário aqui. Posso sim. Ela perguntou assim, ó, dê um exemplo de construção de um estudo social, tipo, qual o objetivo, objeto, finalidade. Na verdade, isso eu estou falando desde o começo da aula. Qual é o objetivo? Você precisa identificar as expressões da questão social. Qual é a finalidade? Minimizar essas expressões, viabilizar direito, fazer com que essas pessoas entendam quais são as potencialidades que ela tem, mas eu também vou identificar quais são as vulnerabilidades e os riscos. Depende depende o porquê que você vai fazer esse estudo, quem que te pediu, por que você tem que fazer, por que você identificou que você tem que conhecer com profundidade determinada situação. Ó, um roteirinho básico aqui, bem prático para você. Você vai primeiro identificar qual é aquela demanda. Ah, então eu vou precisar fazer um estudo, eu vou precisar fazer uma visita, uma entrevista, eu vou precisar fazer várias coisas para definir quais são as intervenções que eu tenho que fazer com aquela família. Então você vai fazer a identificação das pessoas envolvidas, ou seja, a identificação daquela família, quem mora ali. Você vai fazer um estudo socioeconômico para saber qual é a renda per capita, quais são os serviços que eles podem acessar por meio daquela renda, porque a gente sabe que determinados benefícios só podem ser acessados quando atendem a algum critério de renda. E aí você vai fazer um histórico, uma composição familiar e você vai identificar o quê? Situação de saúde, educação, moradia, trabalho. Então isso vai depender de qual serviço você está. Vai depender de qual a demanda que chegou até você, para você poder então fazer todo esse estudo, fazer toda esta análise, tá? Um estudo social, tanto o Cefes como as nossas professoras, nossas teóricas, dizem que o estudo social é específico do serviço social, porque a gente vai conhecer com profundidade determinada realidade para dar respostas, para viabilizar direitos, para minimizar, eu falo sempre as expressões da questão social, eu imagino que todos aqui entendam, porque eu sempre acho que são todos assistentes sociais ou estudantes. No entanto, eu tenho recebido pessoas que não são da nossa área, mas estão me acompanhando, estão gostando do conteúdo. Então, expressões da questão social, às vezes a pessoa não sabe o que é. Vou explicar, peraí. São aquelas situações de violência sofrida pelas famílias, de violação de direitos. Então, são violência física, emocional, são violências intrafamiliares, violência contra a mulher, contra a criança, o adolescente, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso a serviços públicos, transporte público, iluminação pública, as ruas sem pavimentação, situações de pobreza, situações de extrema pobreza, falta de alimento, falta de saúde, falta de tratamento médico, falta de medicação. Isso tudo é o que a gente chama de expressões da questão social. São aquelas situações de vulnerabilidade sofrida por aquelas famílias, por falta de políticas públicas, falta de serviços públicos ou falta de acesso a eles. Então, o nosso trabalho, o nosso objeto de trabalho enquanto assistente social é minimizar essas expressões, é minimizar esse tipo de violência, de sofrimento, de abandono, entende? Então, assim, a gente precisa identificar qual é a demanda que chegou ali e o meu estudo social. Qual é o objetivo desse estudo? O que eu preciso conhecer dessa família? Quais são os benefícios que eles podem acessar, tá?
Valeu, gente? Coloca aí para eu saber se vocês estão conseguindo compreender. A Claudete diz que é recém-formada e tem muita dificuldade em relatório. Ó, essa semana a gente vai falar só sobre relatório aqui, tá? Sobre escrita de relatório, tipos de relatório, como produzir, como escrever, o que é importante analisar. Então, eu não poderia começar a falar de relatório, de escrever relatório, se eu não tivesse falado agora do estudo social, que é a nossa base para poder construir um relatório. Não tem como eu escrever um relatório se eu não tiver todo esse conhecimento aqui relacionado ao meu usuário ou à minha família, aquilo que eu vou atender. Minha sim, né, gente? No sentido de que eu tô atendendo aquele usuário, então a demanda está comigo e eu vou tentar minimizar aquela situação. Então não tem como escrever um bom relatório se você não tiver base de conhecimento, se você não tiver formado ou construído esse conhecimento para poder escrever um bom relatório. Então a nossa prática de escrita em relatório vai ser na segunda que vem à noite. Mas essa semana inteira nós vamos conhecer toda uma base, nós vamos formar toda uma base, preparar todo o caminho para na segunda-feira a gente escrever. Então, o que eu ensinei para você hoje? O estudo social. Como fazer? Por que fazer? Qual é a importância do estudo? Durante a semana teremos novas aulas, nós vamos falar sobre o relatório, sobre a escrita, sobre esse conhecimento com profundidade, para na segunda-feira a gente elaborar. Eu vou trazer um estudo de caso na segunda, para a gente poder depois escrever de fato um relatório, que é isso que eu quero trazer aqui como um auxílio para vocês, tirar essa dificuldade de escrever relatório, tá? Tô dando uma olhadinha se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui. Tô vendo os valeu. Olha que legal. Estava precisando muito de uma aula importante como essa. Valeu. Obrigada, gente. Vânia, estas aulas dessa semana não tem certificado, só na aula de segunda-feira, tá? Que legal. Posso trazer, ótima pergunta aqui, estudo socioeconômico. Pode trazer mais exemplo? Posso. Só para finalizar. Ui, já é 8h30, gente, mas eu vou finalizar aqui, peraí. Para trazer o estudo socioeconômico. Acho que os meus relatórios não têm muita técnica. Nós vamos resolver isso, tá? Eu não estou ao vivo no YouTube agora, tá bom? Só aqui no Instagram. Essa semana inteira vai ser no Instagram. Só na segunda que vem que vai ser no YouTube. Isso, Elaine, expressões da questão social é tudo que se relaciona com as desigualdades sociais. Perfeito. Aí um monte de valeu. Ótimo. Vou falar só sobre o estudo socioeconômico e o estudo social, tá? Peraí, gente, peraí. Obrigada, Cidinha. Vamos lá. Nossa, chegou bastante comentário, não tô conseguindo ver tudo. Ó, eu vou falar só pra vocês, pra gente finalizar, porque já é 8h30. Estudo socioeconômico e estudo social. Eles têm diferença? Tem. O que acontece? O estudo social é tudo isso que eu expliquei aqui pra vocês. Abrange um monte de coisa, inclusive o estudo socioeconômico. Eles têm uma certa relação. Alguns teóricos nossos dizem que o estudo social, ele é completo e ele abrange o estudo socioeconômico. Tá? O estudo socioeconômico, ele é um pouco, como que eu posso dizer, um pouco menor. O estudo socioeconômico, ele é algo relacionado à renda per capita, por exemplo, da família. O que acontece? Estudo socioeconômico, ele está contemplado lá na lei que regulamenta a profissão, Lei 8662 de 93, vocês precisam conhecer o artigo 4º e 5º especificamente, precisa conhecer a lei inteira, tá? Mas no artigo 4 está escrito o que é competência do assistente social. O que é competência, minha gente? Artigo 4. Competência é algo que eu posso fazer enquanto assistente social, mas outros profissionais também podem. E lá contempla no artigo 4 estudo socioeconômico. Por quê? Não há necessidade de se ter um assistente social em todos os lugares para fazer um estudo socioeconômico. Um estudo socioeconômico qualquer pessoa pode fazer. Por exemplo, você trabalha numa empresa. E aí lá na sua empresa eles contemplam o vale transporte para pessoas que têm determinada renda per capita.
O que você vai fazer? Você não precisa ser um assistente social. Nem toda empresa tem assistente social. Ela vai chamar aquela pessoa, quanto você ganha? Qual é a renda, a quantidade de pessoas da sua casa? Qual é a renda per capita? Ah, a renda per capita é tanto. Então, aqui para o Vale Transporte, tem que ter tanto de renda per capita. Você tem, então você vai poder ter Vale Transporte. Ah, olha só, sua renda per capita ultrapassa o limite para o Vale Transporte, então você não vai ter direito ao Vale Transporte. Ok. Por exemplo, você vai numa creche. Aí você vai lá e você preenche todos os dados lá, ela pergunta a renda per capita da família. Fala, olha, aqui, esta creche são para pessoas de baixa renda, onde a renda per capita é até tanto, a sua ultrapassou, você vai ter que procurar tal outra escola para ofertar essa vaga para sua criança. Entende, gente, que estudo socioeconômico qualquer pessoa pode fazer em qualquer espaço socioocupacional? Basta identificar quanto que aquela pessoa ganha, qual é a renda per capita, aquele benefício tem um limite de renda, tal pessoa vai acessar, ultrapassou o limite de renda, aquela pessoa não vai acessar. Esse é o estudo socioeconômico, qualquer tipo de pessoa pode fazer em qualquer lugar, tanto que ele é competência profissional. Competência, qualquer pessoa pode fazer. Diferente do artigo 5º da mesma lei, que traz as atribuições privativas do assistente social. Atribuição privativa só nós, enquanto assistentes sociais, podemos fazer. Só nós. Outra pessoa não pode, porque nós temos uma finalidade, nós temos um objetivo, nós temos dimensões teórico-metodológica, ético-política, técnico-operativo, dimensões próprias do serviço social. Então, lá no artigo 5º traz o quê? Que nós podemos coordenar estudo, elaborar estudo, executar estudo, supervisionar estudo, avaliar estudo em matéria de serviço social. Ou seja, estudo social é específico do serviço social. E nesse estudo social, contempla estudo socioeconômico. Porque quando você vai fazer toda aquela análise que eu trouxe para vocês, você vai precisar fazer um estudo socioeconômico atrelado às condições de saúde, moradia, trabalho, situação de risco, vulnerabilidade, participação, cultura, lazer, esporte, que são direitos sociais contidos na legislação, contidos na Constituição Federal, que são direitos que as pessoas precisam acessar e elas não conseguem acessar por alguma forma. E é onde entra o assistente social para intervir nessa realidade. Certo, minha gente? Ó, já até passei da hora, preciso encerrar. Eu queria ficar mais, porque tem muito mais coisa para falar e eu gosto de responder as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, mandem dúvida no direct, eu vou responder lá agora ao longo do dia, tá? Agora todo mundo precisa correr para trabalhar. Você poderia disponibilizar um estudo social realizado por você, só para ter noção? Sim, na segunda-feira à noite eu vou disponibilizar, tá? Nessa maratona eu vou ensinar e explicar, na segunda-feira eu vou disponibilizar. Vou fazer um estudo junto, vou disponibilizar aqui para vocês, tá? A aula vai ficar salva aqui no Instagram durante alguns dias, por tempo determinado, então assista o mais rápido possível, compartilha, curte, e a gente volta aqui amanhã às 8h05, eu espero vocês. Um beijo, muito obrigado pela companhia, obrigado pelo valeu aqui, ó, tem um monte. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira. A gente volta aqui a partir de amanhã às 8h05, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.